Mais um triste capítulo da crise migratória fez centenas de vítimas nos mares da Grécia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Alguns dias atrás, o relato do naufrágio de uma embarcação que levava imigrantes para a Europa tomou conta dos noticiários. Um barco de pesca lotado de imigrantes, vindo de países da África e da Ásia, naufragou nos mares da Grécia no último dia 14. O acidente aconteceu a 47 milhas náuticas, cerca de 80 quilômetros da cidade de Pylos, no sudoeste do país. Infelizmente, acidentes como esses não são raros. Contudo, o que chamou a atenção nesse caso específico foi a proporção da tragédia. De acordo com relatos dos sobreviventes, havia cerca de 750 pessoas a bordo da pequena embarcação. Pelo menos 100 passageiros eram crianças, tendo também uma grande quantidade de mulheres. Segundo o governo grego, o barco se dirigia para o litoral da Itália, conforme contato mantido pelos atravessadores com a guarda costeira. Os imigrantes eram oriundos, em sua maior parte, de países como Síria, Egito e Paquistão, sendo que este último já afirmou que pelo menos 300 de seus cidadãos estavam a bordo. A embarcação iniciou sua viagem no litoral da Líbia, embora não se saiba exatamente o dia que sua travessia do Mediterrâneo começou. Diversos contatos foram feitos com o barco quando se aproximou dos mares gregos. O último contato, contudo, se deu na madrugada do dia 14, pelo próprio barco que se comunicou com a guarda costeira, informando que seu motor havia apresentado defeito. Pouco depois, começou seu naufrágio, levando menos de 15 minutos para submergir completamente. Até o momento, pouco mais de 100 pessoas foram resgatadas pelas autoridades. Por outro lado, 81 corpos já foram retirados das águas. Contudo, conforme o citado relato dos sobreviventes, muito mais gente havia embarcado. As buscas seguem até o momento, porém conforme o tempo passa, menores são as chances de se encontrar alguém com vida. Esse desastre, que pode ter ceifado a vida de mais de 600 pessoas, já é considerado uma das maiores tragédias migratórias da história da Grécia. O governo do país, inclusive, decretou 3 dias de luto por conta do ocorrido. Após o desastre, começou a apuração das responsabilidades. 9 homens, todos de origem egípcia, que estão entre os sobreviventes, foram detidos pelas autoridades sob a acusação de serem coiotes, ou seja, atravessadores. Porém, as informações até o momento são conflitantes, e o governo grego já desmentiu suas próprias afirmações algumas vezes desde o acidente. Não apenas o governo grego tem interesse nessa história. As autoridades europeias e a própria comunidade internacional questionam como a situação foi conduzida. O fato é que, conforme citado, diversos contatos foram feitos com o barco de imigrantes, inclusive por parte da própria guarda costeira. Agora se apura também as ações das autoridades estatais na condução do caso. A embarcação foi de fato interceptada pelas autoridades, contudo nenhuma ação foi tomada. Quando questionado sobre o motivo de não ter agido nessa situação, o porta-voz da guarda costeira se justificou. Não podemos intervir em águas nacionais contra um barco que não está engajado em contrabando ou outro tipo de crime. Além disso, as autoridades gregas afirmaram que os coiotes deixaram os passageiros sem água para que eles ficassem mais dóceis. Um navio mercante contactou o barco de pesca poucas horas antes do naufrágio, por solicitação da própria guarda costeira. O comandante do navio foi instruído a ceder água e comida para os imigrantes. Contudo, ele afirmou que, após se afastar, foi possível ver os passageiros jogando fora os suprimentos oferecidos. Além disso, o comandante afirmou também que o barco estava se sacudindo perigosamente por conta da superlotação. Acredita-se, inclusive, que já havia pessoas mortas a bordo, por conta do calor e da falta de água quando o primeiro contato foi feito. De qualquer forma, essa tragédia se une a uma série de outros desastres migratórios, que têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Em fevereiro, outro barco de imigrantes que também se dirigia à Itália naufragou, matando pelo menos 94 pessoas. Na verdade, mais de 70 mil imigrantes chegaram ao continente europeu este ano, desembarcando principalmente na Itália, por conta da proximidade com o norte da África. A questão imigratória é problemática por muitos aspectos. Os países europeus, por exemplo, protagonizam debates a respeito de como receber os imigrantes em seu território. As opiniões vão desde o fechamento total das fronteiras até mesmo a acolhida irrestrita aos imigrantes, com generosas políticas públicas de subsídio para os refugiados. O ponto mais crítico dessa história, porém, não se refere ao destino das pessoas, mas sim à sua origem. A maioria desses indivíduos vem de países que, garantidamente, foram arruinados por seu governo, em diversas partes da África e da Ásia,
Especialmente no Oriente Médio e em outros territórios dominados por teocracias islâmicas, governos ditatoriais criam um verdadeiro cenário de miséria e destruição. Guerras civis castigam o povo, às vezes por décadas a fio. A partir dessa desordem social, a situação econômica também se deteriora, e episódios de fome e doenças não são incomuns. Essa terrível situação explica a determinação de tantas pessoas, incluindo mulheres com seus filhos pequenos, em sair de países de sua origem para buscar um pedaço de terra com mais liberdade. Em muitos casos, os destinos são lugares com uma cultura e um idioma totalmente diferentes, mas que representarão uma possibilidade real de sobrevivência. O grande desafio, porém, será chegar até esses lugares. Na maior parte das vezes, a viagem envolve grandes riscos, que vão desde atravessadores que se aproveitam dos imigrantes até mesmo o próprio risco de morte. Essa situação não é muito diferente daquela observada em países como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, castigados pelo flagelo do socialismo. Nós, brasileiros, tivemos uma boa percepção a esse respeito, devido à crise dos imigrantes venezuelanos. Naquela época, milhões de pessoas deixaram o país atormentado pela política de Nicolás Maduro, se dirigindo aos países vizinhos, inclusive para o Brasil. Também os cubanos se arriscam, em um mar infestado de tubarões, para chegar aos Estados Unidos. E os norte-coreanos? Bem, seus esforços para fugir da ditadura comunista psicopata que os governa merecem um vídeo à parte. De qualquer forma, o grande problema nessa história tem a ver com algo que nós, libertários, sempre pontuamos. Fronteiras são apenas linhas arbitrárias determinadas por políticos. Elas representam a jurisdição de um Estado, ou seja, o direito que o governo possui de praticar violência contra os indivíduos que vivem no interior dessas linhas. Países como atualmente existem são territórios imaginários, onde se aplicam regras arbitrárias estabelecidas por políticos e burocratas. Aí está a origem de todo o problema imigratório. A coisa começa com a origem dos imigrantes, onde governantes oprimem o povo que vive dentro de suas linhas imaginárias. Também no destino almejado, há outros políticos que vão dificultar a entrada dessas pessoas em suas próprias linhas. Entre uma jurisdição e outra, os barcos afundam e centenas ou milhares de pessoas perdem sua vida por conta desse estado de coisas. Também nesse caso, a ética libertária resolve os problemas de uma forma mais eficiente. Aliás, é a única forma justa de se resolver a questão imigratória. Tudo na ética libertária se baseia no fundamento da propriedade privada, e em se tratando de propriedade, não existem linhas imaginárias. Muros, cercas e paredes são fronteiras reais, que determinam o início e o fim dos direitos de determinado indivíduo. Receber pessoas vindas de outros lugares, como outras culturas e idiomas, vai ser uma opção pessoal, e não a fria determinação de um agente estatal. Contudo, não podemos deixar de notar que algumas alternativas menos drásticas têm sido adotadas por cada vez mais pessoas, que buscam fugir da opressão estatal. Nesse caso, é possível fugir do governo sem sair da sua própria terra. Meios agoristas, como o próprio Bitcoin, permitem aos indivíduos fugir do controle estatal, salvando seu patrimônio e garantindo sua sobrevivência longe das garras do Estado. Esses mecanismos não resolvem todos os problemas e ainda não são acessíveis a todos, mas essa situação felizmente está mudando. Embora as chances sejam pequenas, torcemos para que, ainda que por um milagre, as buscas encontrem pessoas com vida. De qualquer forma, nossa maior torcida é para que, quanto antes, os estados desapareçam, e com eles, as linhas artificiais que os políticos chamam de fronteiras. Assim, tragédias como essa se tornarão mais escassas, porque o motivo que as originou, o Estado com sua violência, simplesmente não irá mais existir. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.